Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho e Carmim. Hoje nós vamos contar 3 sonhos da Sheila e eles vão revelar muita coisa que muitas pessoas passam, muitas pessoas como nós que são cuidadores de pessoas idosas, pessoas com demência ou deficientes, crianças. Então, aqui fala um pouco dessa exaustão e dessa herança emocional, desse tesouro que essas pessoas que tanto precisam da nossa ajuda nos trazem. Então eu coloquei aqui esse título, O Tesouro Submerso da Alma, como esses 3 sonhos revelam essa cura dessa herança familiar. E no final eu vou falar um pouquinho do mito, o mito que se encaixa aqui, o mito japonês do Urashima Taro. Então vamos lá. Hoje vamos trazer essa história real da Sheila e esses 3 sonhos transformadores. Então eles falam que ela estava saindo de casa para ir buscar esse pai adotivo num asilo que era muito precário, que ele estava lá todo sujo, sem banho, não tinha higiene. E chegando lá, ele apontou para um armário, e nesse armário de 2 portas, pequenininho, tinha uma mala que ele sempre usava, né, nas suas viagens, nas suas idas e vindas, e ela estava cheia de dinheiro. E chegou ali uma cuidadora, que não deixou que ela tirasse ele desse asilo, impediu que ela tirasse, mas ela acabou levando a bolsa. E aí, nisso ela encontra o filho no caminho, aí ela tira 4 notas, aí tem uma série de simbologias que depois a gente vai analisar com calma. O segundo sonho é um pai bem vestido. Esse mesmo pai está com ela numa mercearia e ela está esperando, ele está esperando o ônibus para trabalhar e ela está o acompanhando. E nessa mão ele tem um maço cheio de dinheiro, mas ele já está bem vestido, com uma calça limpa, a camisa que ele usava usualmente, com listras. Então, aqui já temos uma outra visão desse pai. E o terceiro sonho que ela me contou, ela teve a casa onde ela morava invadida e os espelhos foram quebrados. E de repente, nos fragmentos, ela cai numa aldeia asiática, que são casas à beira do rio, e ali ela tem um rio, né, tem uma travessia, e ela vê ao outro lado uma pedra que brota, que jorra água, e uma embaixo maior que jorram mais água ainda, e nessas pedras que trazem essa água, essa nascente de água natural pura, tem canos que canalizam essa água para essa população dessa aldeia. Então, se você já se sentiu culpado em algum momento por não conseguir cuidar de um familiar idoso, perdão, se vocês lutam contra essas heranças emocionais não resolvidas, alguém que já partiu ou ainda alguém que está na sua vida. Então, se essa sua autoestima, o seu espaço foi invadido por tantas demandas da vida, então esses sonhos são um espelho de uma alma coletiva. Então vamos decifrá-lo juntos. Primeiro sonho, né? O asilo, a mala de dinheiro e essa cuidadora. Esse asilo precário representa sentimentos de culpa ou impotência por não ter conseguido cuidar, idealmente, da forma que ela idealizou desse pai, que estava também agravado esse fator pela demência. Então, essa proximidade da casa, ela fala que esse asilo era próximo. Sugere o quê? Que essa dor é íntima e cotidiana. Essa proximidade traz isso, proximidade é algo que é íntimo. Essa mala de dinheiro no guarda-roupas. O guarda-roupa é um espaço oculto, está fechado e tem uma riqueza escondida. Então indica que recursos emocionais não estão sendo reconhecidos, esses recursos emocionais como virtudes, como tesouros. Então esse dinheiro ele pode simbolizar essa herança afetiva desse pai, ou os próprios dons pessoais dela mesma que ela subestima. Então essa cuidadora antagonista, ela personifica o que? Conflitos externos, ou até disputas familiares, ou a própria autocrítica, não mereço usufruir do que eu conquistei, pois esse pai deixou a casa para eles. E no momento que ela sai desse asilo, ela encontra o próprio filho no sonho e ela dá uma nota para ele pagar as despesas da escola. Então aqui mostra a
priorização do papel materno, mas também uma reparação simbólica. Quer dizer, eu estou usando recursos do pai para nutrir a próxima geração. Então, qual a mensagem do inconsciente aqui? Que ela precisa ressignificar essa herança emocional do pai, né, representada pelo dinheiro, essa culpa, né? Ali no sonho ele estava no asilo, na vida real não, ela cuidou em casa. Então impede o quê? Dela acessar plenamente esse capital interno. Então essa cuidadora, ela é um alerta. Há forças que tentam impedir ela de reivindicar o que é seu, tanto forças internas quanto externas. Aí o segundo sonho, o pai esperando o ônibus, né? Um pai bem vestido, tranquilo, contrasta com aquele do asilo. Então indica, num plano psíquico, que ela já ressignificou a sua imagem, que são roupas limpas, que simboliza o que? Pureza, aceitação. E esse chumaço de dinheiro nas mãos reforça o quê? Que recursos lhe pertencem simbolicamente. Talvez uma justiça psíquica pelo cuidado que ela dedicou. E estão ali esperando o ônibus. O ônibus, ele é um símbolo de uma jornada, de uma transição. Eu pego numa estação, vou descer na outra. É um ponto, é uma transição. Então sugere que o pai está em paz, no inconsciente dela, aguardando um movimento próprio dela de desapego, uma partida, uma iniciação de algo. Então, a mensagem aqui desse inconsciente, ele quer nos dizer o quê? Que há uma reconciliação, não processo, em andamento. Esse pai não é mais uma figura de sofrimento, mas alguém que confere um legado, que é simbolizado pelo dinheiro. Então, a Sheila ela pode estar pronta para deixá-lo partir, simbolicamente, integrando o que? A memória sem culpa. O terceiro sonho, casa invadida, ônibus, aldeia asiática, o pai no rio. Então, tudo isso aqui representa, quando a gente sonha com uma casa, é o nosso próprio self. E como aqui é o self dela. Então, essa invasão está refletindo que é uma violação de limites, tá? Talvez ligada ao quê? Ao cuidado do pai ou às próprias demandas da vida dela e com familiares. Então, esses espelhos quebrados é uma autoimagem fraturada e uma perda de identidade. Sabe, aquele tempo que passou e eu não sei mais quem eu sou, porque eu cuidei tanto, achei que eu fazia demais, o tempo passou, não vivi minha vida e agora eu não tenho ele para cuidar, então eu fico com um vazio muito grande. Aí, também nesse sonho da casa, aparece um casal, né, casal de idosos negros para almoçar. Então essas figuras ancestrais, né, esse casal, de idosos representa essas profundezas do inconsciente e sabedoria, porque ali ela oferece alimento, ela faz almoço para eles e ela fica feliz, ela conta no sonho. Então esse fornecer alimento simboliza o acolhimento da própria história, integração das raízes dela. Porque a mãe é descendente, né, de afros, então ela tem essa ligação com muita ancestralidade, muitas misturas. Então e tem um homem que observa lá durante todo esse terceiro sonho. Ele representa esse ânimos, esse aspecto masculino interno, ou a própria sombra dela, lembrando sempre para ela de aspectos que são negligenciados, tá? E depois que ela nessa casa, depois que ela faz essa oferta desse almoço, esse casal, chegam várias pessoas, amigos delas do centro espiritual que ela frequenta, crianças que ganham muitas roupas. Então essa comunidade espiritual representa o que para ela, né? Então é como se fosse uma renovação com essas crianças ganhando roupas novas. Então são novos começos e uma espiritualidade que está sendo trabalhada. Então essa queda que ela cai depois disso na aldeia, na floresta asiática.
A floresta é a representação do inconsciente coletivo e essa aldeia é uma ligação com as origens do pai, porque esse pai adotivo é pai do irmão mais novo dela, que a mãe dela se casou novamente e ele é japonês, né? E tem essa tradição e carrega toda essa herança ancestral. Então, esse pai no rio e as fontes de água. A água são emoções e curas. Então, as fontes com cano, elas simbolizam o quê? Que recursos naturais, essa água que jorra, ele é canalizado. Então, é uma herança integrada. A pedra com as bicas, porque ela fala que tem esses canos e tem bicas de água para essa população nessa aldeia. Então simboliza o que? Firmeza e fluxo vital. A gente não vive sem água, sem ar. Então é uma paisagem que ela vê ali de montanhas, num dia chuvoso, e isso tudo aponta o quê? Para uma totalidade e para um renascimento. Então, aqui a mensagem do inconsciente para ela é que ela está passando por uma transformação profunda. Essa invasão, né, ela simboliza muito essa exaustão por cuidar dos outros. Então, essa exaustão quebrou a própria autoimagem, mas a jornada dela nessa aldeia revela que a cura vem através das raízes, da aceitação dessa história do pai. E essa água canalizada é crucial, é o amor e a resiliência do pai agora são ferramentas ativas na vida dela. E ela teve um encontro comigo também com a imaginação ativa, e no exercício ela viu casa fechada, né? Aliás, a casa com quartos fechados. Então, aquela casa que ela viu ecoa com essa casa invadida desse sonho, desse terceiro sonho. Então, é como se ela está confrontando espaços internos que foram violados ou abandonados. E na imaginação também ela viu um rio subterrâneo. Tá? Então, esse rio subterrâneo que ela viu lá liga-se diretamente com as fontes de água no sonho da aldeia. Tá? Então, isso confirma que um tema central, emoções represadas. Então, às vezes, pela demência do pai ou por culpa. Então, agora está encontrando vazão. Todas essas culpas que a gente carrega, é como se essa água que está canalizada está indo, está fluindo. Então, o inconsciente está pedindo o quê? Que ela canalize esse fluxo, como esses canos nessas pedras, em vez de temer, em vez de ter medo disso tudo. Então, aqui há uma clara continuidade entre o processo ativo, né, da imaginação que a gente fez anterior a esses sonhos e os sonhos que ela teve em seguida. Então, ela está sendo guiada a resgatar o que? Recursos do passado. Essa mala de dinheiro e a água da fonte. Para quê? Para fortalecer o presente, o eu de hoje. Então, essa aparição do pai em paz no segundo sonho e na natureza, no terceiro sonho, sugere o quê? Que todo esse trabalho que a gente faz aqui está gerando uma cura. Então, o inconsciente dela revelou essa jornada em 3 atos. Então, é reconhecer a culpa e o legado. E isso não é só para ela, isso encaixa para muitas pessoas que vivem histórias semelhantes. O dinheiro na mala é o direito afetivo. Ela tem esse direito, então ela merece usá-lo sem remorso. É um direito que ela conquistou cuidando, mesmo sendo um pai adotivo, tá? E mais para frente eu vou contar uma outra história de uma situação inversa que vocês vão entender. Então, que é uma história um pouco mais triste, não tão boa quanto essa de recuperação. Uma pessoa que continua na ilusão, continua presa ao dinheiro real. Aqui a gente está falando de um tesouro de virtudes. Então, reconciliar-se com o pai interno no segundo sonho é como se ele não é mais um fardo, mas uma figura que lhe confere o que? Força. Reconstruir a sua própria casa, no sonho 3, é integrar essas origens, que é da aldeia asiática, e canalizar essas emoções representadas pela água, que trará a renovação para ela.
é através das emoções para todos nós. Então ela precisa o quê? Proteger os limites, essa casa invadida, eu tenho que impor limites e honrar as minhas raízes sem eu me perder nelas. Então essa figura do pai japonês no rio é a chave. Ele a convida a atravessar para um novo estágio da vida, onde dor e legado coexistem em equilíbrio. Então esses pais internos, eles não estão em asilos psíquicos. O pai interno aqui é como a gente fala da criança interior, a gente tem o nosso pai e mãe interior, que a gente cria, que a gente idealiza, que a gente acredita que vai fazer tudo para a gente da forma que a gente quer. Então esses pais internos, eles estão o quê? Em asilos psíquicos. Esse dinheiro emocional não está bloqueado. Há um rio de cura esperando para ser atravessado e ele começa quando você ousa abrir o guarda-roupas das suas memórias. Então, vocês estão vendo como o inconsciente, mesmo de uma pessoa com a história de vida dela, traz algo que é muito maior, que é para o coletivo? Então, isso aqui é para ela, para Sheila e para você que assiste. Os espelhos quebrados não apagaram seu reflexo. A cuidadora cruel não roubou seu direito à herança. O asilo da culpa não é o destino final. Olhe para as águas do terceiro sonho. Elas jorram da pedra mais dura, como a sua resiliência. São canalizadas por canos como a sua coragem de recomeçar e regam montanhas verdejantes como a vida que flui após a dor. Então, para todos vocês que carregam esses asilos interiores, encontrem-se à margem desse rio. Compartilhem suas malas de dinheiro escondido e mostrem suas paisagens de cura, porque sozinhos salvamos migalhas, mas juntos atravessamos o rio e herdamos o oceano. E a Sheila aqui mostrou com essa mala escondida, com esse asilo sombrio, com espelhos quebrados, com a casa invadida, com um rio sagrado onde águas jorram ao lado do pai já falecido, que ela viveu sem saber o mito japonês de Urashima Taro. E como ele, muitos de nós carregamos caixas fechadas do passado, culpas por não termos salvo quem amamos, heranças que não sabemos como receber. Então, esse vídeo, ele é um mapa para a sua travessia também, essas casas interiores invadidas por dor, porque como a Sheila, você também merece reencontrar esse tesouro submerso. Agora eu vou contar esse mito dessa jornada do Urashima Taro. É uma lenda japonesa muito pequenininha, mas que ressoa muito com essa herança paterna. Era um pescador que salva uma tartaruga. E aí, através desse ato altruísta, ele é levado ao reino submarino, onde ele encontra muita beleza e riquezas. E ao voltar para casa, ele volta com presente. E ele chega e descobre que se passaram séculos. Aí ele abre aquele presente que ele ganhou da princesa do mar, que ele trouxe com ele. E o que que era? Uma caixa que liberta a sua velhice acumulada. Então, aqui, qual é o paralelo desse mito com essa história? Essa mala de dinheiro é a caixa mítica, é esse tesouro com preço emocional. O que o asilo e o pai abandonado é esse tempo perdido, é esse tempo que eu me doei, essa culpa pelo envelhecimento dessa relação, ou porque eu envelheci, eu não fiz nada na minha vida, eu só fiz isso. Então, esse asilo, né? Esse pai abandonado, é esse tempo perdido. As fontes da água na aldeia representam que esse reino submerso, que é o inconsciente e que é quando a gente mergulha nele que a gente começa, a gente inicia, é a nossa iniciação para essa vida de sabedoria interior, para acessar essa biblioteca cósmica. Então, a mensagem subliminar aqui, o que que isso quer dizer, o que que essa mensagem quer nos trazer? Que os tesouros emocionais exigem uma travessia, um caminho, e é o caminho é Carmim. E esse é o preço, qual é esse preço desse caminho? É enfrentar esse tempo perdido como um tempo de aprendizado.
Então aqui a Sheila sonhou com essa mala de dinheiro, com tudo isso, com os espelhos, etcétera, que eu já falei aqui. Então ela viveu esse mito, né, sem perceber. E eu tentando, buscando, eu lembrava de algo, eu queria achar, conseguia achar. Então, como ela e como muitos de nós, e como ele do próprio mito, nós carregamos caixas fechadas do passado. Culpa por não termos salvos essas pessoas que nós cuidamos, que nós amamos. Então, são heranças, são ancestralidade, da nossa ancestralidade que a gente não entende, não sabe como receber. Então, é como se você olhasse para toda a sua história e sentisse esse canto das águas ancestrais, desse rio, dessa fonte que flui. Então a Sheila e você que está escutando, que também passou ou passa por uma situação assim, lembre-se, os sonhos nos lembram que somos o que? Ribeirinhos da mesma fonte, daquela fonte, né, que está embaixo da terra, aquela fonte de água pura. A sua mala de dinheiro é também a mala daquela cuidadora exausta, daquela antagonista do sonho. Seu pai no ônibus é o avô que se alguém é um avô de alguém que não pôde se despedir. Sabe aquelas pessoas que a gente não consegue se despedir e partem para essa travessia que representa o ônibus. E esses espelhos quebrados refletem o que? Fractais da nossa humanidade partida. Então, vejam esse sonho, esse final na aldeia, né? As águas ali, elas não brotavam sozinhas. Elas eram canalizadas por canos, como mãos que se unem. Por isso, eu convoco vocês, encontrem-se à margem desse rio. Tragam suas malas abertas, mostrem suas paisagens interiores, porque a água parada apodrece, mas a água compartilhada vira rio, rio vira bênção e bênção vira oceano. Então Urashima Taro aqui voltou sozinho ao seu tempo perdido e nós podemos voltar juntos e reescrever o final dessa história. Então é isso, a cura individual é mitológica e a cura coletiva é revolucionária. Então desbloqueie esse tesouro que você guarda dessa sua herança ancestral. É como se a vida fosse um sonho e você começasse a reconstruir tudo agora. Então, abra as portas desse guarda-roupa. Comente aqui, né, qual a mala de dinheiro emocional você quer abrir na sua vida. Compartilhe com alguém que está nesse asilo de culpa. Então esse vídeo é um mapa para atravessarmos aquele rio juntos. Salve esse momento, amanhã ao acordar, se pergunte o que esse guarda-roupa do meu inconsciente esconde hoje. Abra, abra o que está oculto, porque nós não estamos sós. Cada comentário, cada compartilhamento é é essa canalização dessa água, é um cano novo na fonte da nossa vida, é uma nota de cura na mala coletiva. Então, juntos, somos esse oceano que o Urashima Taro nunca teve, mas que a gente pode descobrir juntos, chegar lá. E até a próxima travessia e até o próximo sonho. Muito obrigada.